Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Psicanálise e Identidade de Gênero. Antes da gente começar efetivamente nosso episódio, a gente quer falar da nossa super parceira, a Sabiá Marcas, que está com a gente aí há um ano, né, ou até mais, acho que um ano, no processo de registro de marcas, o Desculpa o Áudio Longo. Então, o Desculpa o Áudio Longo hoje é uma marca registrada nossa, somos donas e proprietárias Do nosso nome. Ninguém pode ter esse nome. E isso para a gente foi muito importante, né? Fez a gente crescer em vários sentidos. A gente ainda está aqui num clima de comemoração, que acabou de ser nosso episódio 100, 4 anos. E eu fico pensando tanto que a gente se desenvolveu mais, inclusive colocando episódio de vídeo, depois que a gente teve a parceria da Sabiá Marcas, né, amiga? Sim, elas bancando junto com a gente essa ideia do peso do nome mesmo, do registro do nome e, enfim, como que isso transmite uma segurança, né, da existência da coisa e uma segurança também em termos jurídicos, né, segurança acho que da mensagem que a gente quer transmitir com aquilo que é importante com a gente, e aí a gente não deixa de falar, assim, tanto que isso fez diferença para nós, e que pode fazer diferença também para quem tiver interesse em fazer algo parecido. Na nossa área psi, né, no universo psi, a gente fala tão pouco sobre isso, e é uma tristeza, na verdade, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer, e que ter um nome registrado faz diferença, então, até curso, clínica, várias coisas nesse sentido, workshops, né, coisas nesse sentido. Então, fica aí a nossa indicação, a gente sempre deixa o contato, né, do pessoal da Sabiá Marcas nos episódios, e vocês podem entrar em contato com elas pelo site ou pelo Instagram e passar o nosso cupom, que é Áudio Longo Sabiá 10, a gente sempre põe um desculpa na frente, né, Áudio Longo Sabiá 10, que elas têm um desconto para vocês que chegarem pelo podcast. 10% de desconto no processo. Bora pro nosso episódio? No dia 17 de maio, é celebrado o Dia Internacional de Luta contra Homofobia, Transfobia e Bifobia. A data remete a um acontecimento histórico há 34 anos, quando a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de enfermidades. No entanto, foi apenas em 2018 que a transexualidade também foi retirada da lista de doenças ou distúrbios mentais. Isso mostra o quão recente é a inclusão da transgeneridade, mesmo dentro da luta LGBTQIAPN+. Embora as travestis tenham sido pioneiras na luta pelos direitos de toda a comunidade. Há mais de 14 anos, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, segundo o monitoramento de assassinatos trans. Em contrapartida, os dados revelados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais apontam que o Brasil é também o país que mais consome pornografia com mulheres trans. O que podemos pensar sobre isso? Como a psicanálise entende essa dupla estatística? A psicanálise nasceu com Freud identificando que somos seres sexuais desde a infância, o que provocou resistência da comunidade, inclusive médica, de aceitá-la como ciência séria e comprometida. Ainda hoje, depois de mais de 100 anos, continuamos lutando para que as diversas formas de expressão da sexualidade e identidades sejam legitimadas e respeitadas. Mas quando se fala em termos como transgênero, transexual e travesti, a resistência de outrora aparece atualizada, e com isso compreensões errôneas, confusões de seu sentido, estereotipias e preconceitos tomam conta. Sabemos que o acesso à informação é extremamente importante na prevenção de violência e promoção de direitos. E é esse o nosso objetivo hoje: conversar sobre esse tema que é, sim, delicado, pode ser polêmico, mas também necessário, para que possamos contribuir com conhecimentos e redução de violência, seja esta de qual ordem for. Vem com a gente? Temos hoje com a gente uma pessoa sensível que se identifica com esse campo de estudo, já trabalhou no processo transexualizador e também na clínica com pessoas trans. É uma pessoa querida para nós, é nossa apoiadora no Catarse. E Riane, no Tempo de um Áudio, conta para a gente. Quem é você? Ai, gente, pergunta filosófica para o tempo de um áudio, porque eu sou aquela que manda um pouquinho de áudios longos. É da nossa turma, a gente fala. Mas vamos lá. Eu sou a Riane,
para me localizar e localizar o público um pouquinho, sou mulher, branca, cis, heterossexual, sou psicóloga clínica, mãe de 2 meninas lindas. Eu me formei pela Universidade de Ribeirão Preto em psicologia, tenho pós-graduação em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, especialização clínica em teorias e técnicas psicanalíticas pelo Instituto de Estudos Psicanalíticos, do qual sou membro titular atualmente, e membro da diretoria executiva. E atualmente trabalho só com consultório, não exerço mais a psicologia hospitalar. No consultório eu atendo adolescentes, adultos e casais na orientação psicanalítica e forneço supervisão clínica para profissionais da área. Adorei a sua apresentação por uma questão que a gente não faz e que a gente tem que passar a fazer mais. Porque realmente, assim, a gente falou isso no episódio de racismo, mas eu acho que fiquei pensando aqui na questão da identidade de gênero também, né? A gente poder se apresentar como mulher, branca, como você falou, né? Cis, porque senão fica parecendo que a gente não precisa falar, porque esse é o normal, essa é a norma, esse é o padrão, então para que vai falar? Exatamente, eu acho que já é o que é dado, né? É o esperado, é a norma mesmo. E as pessoas se você não falar nada, você já está na norma. E se você fala, é porque você está fora da norma. E a gente precisa começar a mudar um pouco isso, né? Se colocar também, se colocar tendo uma identidade de gênero, né, que tem nome também, né, assim como as demais orientações e identidades. Está tão enraizado que a gente só lembra de falar disso, a gente fala eu e a Rô aqui, em relação a nossas apresentações e tudo mais, quando o assunto envolve alguma questão da identidade e das minorias também. Porque quando o assunto é de uma outra ordem, assim, que é de outra coisa que a gente está falando, isso nem passa na cabeça, né? É uma coisa muito enraizada, isso de tratar a norma como o comum mesmo de todo mundo e assim, tudo que é desviante é que tem que ser destacado. Quando, na verdade, a gente precisa dar nome pro que a gente é. Acho que isso aumenta também a relevância de episódios como esse, porque está tão enraizado na gente essa construção social que a gente precisa de muito trabalho de desconstrução, inclusive para lembrar que é uma construção, que isso não é o óbvio, não é a única via, a única forma. E reconstruir, né? Era isso que eu ia falar, se não é uma coisa fácil de ser feita, mas é um exercício que eu acho que todos nós podemos ir fazendo, né, de pensar em si próprio também, né, não só no outro, né? Então é um exercício, não é fácil, mas é perfeitamente possível. E eu acho que é importante me localizar aqui como cisgênero, hétero, branca, porque eu acho que isso me dá um lugar também, e eu acho que isso precisa ser considerado, já que eu vou falar sobre um assunto que não é necessariamente o meu local. Então, eu acho que eu até faço essa apresentação como uma forma de respeito, eu acho que é um pedido de licença para eu falar sobre esse assunto que, de alguma forma, né, me toca, me movimenta também, mas eu entendo que não é bem o meu lugar. Mas sabe o que eu penso? Que estava aqui pensando antes de você falar isso, que é importante a gente poder também, eu acho que aí tem uma questão, nós somos psicólogas, somos pessoas que temos contato com essas pessoas, né? Ou até quem não tem, por ser da psicologia, parece que tem uma sensibilidade a mais, né? Deveria ter, não sei, para olhar para o humano, e aí por isso a gente traz essa temática, né? Porque a população, no geral, talvez não se interesse tanto para falar disso. Então, acaba que a luta por melhorias fica só na população. E eu entendo que o lugar de fala é muito importante, né? De quem está vivendo, mas que, assim como lá no racismo, a gente vai estudar branquitude para a gente poder falar, porque o negro está cansado de ter que falar. Eu acho que a gente também precisa trabalhar mais de perto, né? E entrar nessa luta, para que essa luta não seja só da população trans, que já tem que passar ali por tantas violências, tantas dificuldades, né? Tanto trabalho mesmo para poder se incluir na sociedade. Exatamente, Rô. Eu acho que é muito confortável, né, ficar aqui no nosso lugar, porque ninguém pede, ninguém espera que você vá falar nada, que você vá discutir sobre esse assunto.
né? Então, se o assunto surge e gera um tabu, gera um desconforto, se você presencia uma situação de preconceito, ninguém te olha esperando que você vá falar alguma coisa sobre aquilo. Já se você faz parte de uma certa minoria, as pessoas te olham e ficam esperando que você vá falar alguma coisa, né? Você é quase obrigado e impelido a saber sobre aquele assunto. Uhum. E eu acho que, né, não funciona assim. Eu acho que a gente também tem que se implicar, tem que saber falar, discutir, dialogar sobre esses temas também. Nos cabe também, né? Essa construção também é nossa, né? Não é só da minoria, né? Nós mulheres, o quanto que a gente, né, não chama os homens para também se implicarem na questão feminista, né, das mudanças para nós, e o quanto é importante que eles participem, que eles se coloquem também, né, mesmo enquanto homens nessa luta. Então, a mesma coisa vale para o que a gente está conversando aqui, no racismo, sexualidade, né, gênero. E eu acho que pensando no próprio universo psi, ou no universo da área da saúde, me parece tão importante que a gente possa ficar confortável em falar disso, porque aí também ajuda a gente a ficar um pouco mais confortável quando chega alguém com uma demanda assim, para a gente atender. Por N motivos, pode chegar tanto pelo próprio processo transexualizador, né? E quanto para atendimento clínico, né? Atendimento, sei lá, para se conhecer ou qualquer coisa do gênero, porque existe um sofrimento ali que, claro, que vai estar atravessado na questão da identidade, porque é o de todos nós está, mas e a pessoa também não está fora da sociedade, né? Mas pode vir por N motivos, é isso que eu quero dizer. E se a gente não tiver afinando pelo menos essa sensibilidade que a Rô falou que é esperada que a gente tenha, a gente se perde, né? Assim, a gente às vezes pode não olhar para coisas que são importantes. Fiquei pensando isso, te ouvindo. Ou olhar para a pessoa não como pessoa, né? Só como... É o contrário também disso, né? Assim, de ficar tão chocado com aquilo que não consegue olhar para como é aquilo naquele indivíduo também, né? Acho que aí a gente pode ir para uma primeira pergunta que a gente queria te fazer, né, Ri? Como que foi para você chegar nessa população, nesse campo de estudo, de trabalho? Nossa, foi na faculdade, quando foi para a gente decidir o tema da nossa monografia, a gente estava fazendo um estágio dentro de uma unidade penitenciária. E aí minha dupla, não foi ideia minha, a minha dupla que teve a ideia, meu amigo, de a gente ouvir, né, as transexuais femininas, as mulheres trans que estavam dentro daquele presídio, que era um presídio masculino. Mas como eram mulheres trans que ainda não tinham mudado, né, o nome civil, não tinham mudado o sexo ali, civil, estavam presas, né, no presídio masculino. Então a gente começou a questionar, né, lá dentro se tinham mulheres assim, e tinham até um número bastante grande, até mais do que eu esperava. E aí esse meu amigo que falou, e se a gente, né, escutar elas, as vivências, para a gente fazer nossa monografia? E deu muito certo, assim, muito certo. Foi tudo casando muito bem, a diretoria do presídio foi muito cooperativa com a gente, facilitou muito nossa pesquisa. Aí, a partir daí que eu comecei a escutar as histórias, né, da boca dessas mulheres. E foi uma experiência, assim, muito transformadora. Eu acho que até hoje, assim, eu vou tomando contato ainda com a magnitude do quanto isso me transformou, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mulher. E depois de lá, quando eu terminei a faculdade, que eu fui para o Hospital das Clínicas de São Paulo, eu já estava sendo inserida no aprimoramento, no programa, que eu fiquei sabendo que tinha um ambulatório de endocrinologia e que fazia parte do processo transexualizador do SUS. E aí me interessei. Como eu já tinha o trabalho na área, eu tive prioridade pela escolha, então fiquei lá por um ano, pude acompanhar os grupos de psicoterapia. Minha monografia da pós não foi com as transexuais, por motivos internos mesmo da instituição. Eu acabei fazendo em outra área, mas fiquei o ano todo participando do processo, e estudando em psicodinâmica. Então, assim, foi outra transformação, porque até ali eu tinha escutado muitas histórias das mulheres trans. Lá no HC que eu tive contato com os homens e pude escutar a história deles também, né? E foi muito
é disruptivo, assim, para mim. Eu tive que mudar muito o meu jeito de pensar, tive que fazer uma série de malabarismos mentais para caber tudo aquilo dentro de mim, toda aquela experiência, né, tudo que eu estava ouvindo, todas as histórias. Então, desde então que eu mergulhei para estudar. Eu falei, eu preciso estudar melhor isso em psicanálise, né, porque até aí eu também já estava escolhendo minha abordagem, e desde então não parei. E aí, na pós-graduação do IEP, que eu fui falar sobre bissexualidade. Aí, na monografia do IEP, eu utilizei um filme, porque não podia, na época, usar casos clínicos, para falar sobre bissexualidade. Então, é um tema que ele sempre me rodeou e ele sempre forçou muito a estudar. A estudar para dar conta, porque eu percebia que era um assunto que não se fala muito, que as pessoas, muitos profissionais nem têm contato, nem sabem do que você está falando. Então, assim, é muito difícil tudo, é difícil achar supervisor que desse conta. Hoje em dia está mais tranquilo. Né? Mas continua ainda um pouco difícil, sim. Só um parênteses. Bastante. Eu tive sorte de encontrar supervisores que ao menos me escutavam e topavam a empreitada juntos, né? De estudar junto, de conhecer junto. Mas eu sei que tem muitos psicólogos que não encontram nem isso, assim, né? Encontram uma barreira quase que intransponível. Acho que essa data que a gente colocou na introdução, em relação à diferença, né, da homossexualidade, que deixou de ser doença, homossexualismo, passou a ser, né, entendida não só como uma orientação sexual possível, né, assim como a heterossexualidade, eu acho que em relação a isso, até dizendo da psicanálise, os preconceitos dentro da psicanálise estão menores, né, a própria sociedade, né, coisa polêmica que eu vou colocar aqui, mas há um tempo atrás não aceitava, né, para a formação, psicólogos que eram, ou pessoas que eram homossexuais. Então, eu sinto que isso é uma parte que está um pouco mais fácil da gente encontrar pessoas que estão estudando, pensando sobre. Mas aí a questão dos transgêneros, né, da transexualidade, é algo que eu sinto que ainda é muito recente, dentro da nossa área mesmo. Você falou que você sentiu que, né, deu uma expansão, assim, que você precisou estudar, precisou procurar formas para lidar. Isso deve ter sido o quê? Né? Lá na época da sua faculdade, tem quantos anos? Porque eu passei no... Não quer falar? Não, eu tô fazendo as contas. Tem 12 anos. Porque eu fiquei me colocando aqui no lugar também, pensando quando eu fiz residência, que tem 8 anos que eu entrei na residência, acho que é. E eu passei também pelo ambulatório de sexualidade, e aí também atendia, né, pessoas trans que estavam no processo de transição, e, nossa, eu ficava muito confusa. Eu sinto que agora que essa temática está sendo mais debatida socialmente também. Não sei se é uma impressão só minha, mas eu acho que é muito recente. Hoje eu acho que a gente encontra mais estudos, encontra mais psicanalistas debruçados no tema, com afinco, com respeito. Uhum. Né? Eu acho que a época, inclusive, eu acho que eu estava no processo, eu quero acreditar que mudou muita coisa. Eu acho que mudou alguns olhares, né? Mas eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda, porque a psicanálise e a psicologia, ela ficou muito tempo, acho que apoiada nos discursos médico e jurídico, né? Porque são as duas áreas que a maioria dos transexuais acabam se deparando. A visão médica, psiquiátrica, e de cirurgias, né? E a visão jurídica. Né? Então, eu acho que a psicologia e a psicanálise ficaram muitos anos corroborando ou escondidinha atrás, né, desses dois campos. Então, faz muito pouco tempo, realmente, que a gente está saindo um pouco desse lamaçal, assim, não que seja uma coisa ruim, mas, né, se livrando um pouco das outras visões, dos outros campos, e criando um arcabouço teórico próprio, né, uma maneira própria de olhar para o público, para o próprio processo, né, que é problemático. Então, faz muito pouco tempo, mas a gente encontra melhor, assim, mais estudos sérios, mais psicanalistas.
A impressão que me passa, e é a impressão mesmo, porque eu não sei, assim, não pesquisei para saber se é isso que acontece de fato, mas é de que é um assunto que gera curiosidade, né? Mas que de um tempo para cá a gente tem conseguido ficar menos preocupado em saber da onde vem e mais preocupado em olhar para a construção da identidade daquele indivíduo em específico, né? Assim, para as experiências de vida, para a experiência emocional daquela pessoa, assim, eu tenho sentido os discursos mais desse lugar, quando as pessoas né, se propõem a falar disso. Isso parece bom, me pareceu uma coisa boa. Eu acho que o problema, acho que é um problema, é uma questão, eu acho que para a gente pensar aqui, né? Porque na clínica eu atendi poucos transexuais, né? Eles chegam num número muito pequeno diante da amostra que eles são na população, né? Então, assim, eu fico me questionando, será que é a psicanálise que sempre falhou em atender esse público, então esse público não procura por análise, ou tem a questão social e financeira aí no meio, né? Porque a gente sabe que a psicanálise ainda é muito elitizada, né? Pouco acessível. Então tem essa questão também, né? A maioria da população trans não tem um recurso financeiro, né, para também chegar aos consultórios, mas eles também chegam em muito pouco número nos projetos sociais, por exemplo, né, nos serviços que prestam atendimento em psicanálise, que são de valor social. Então, eu acho que também tem essa questão de como eles são recebidos, né, de como eles têm sido olhados durante toda a nossa história. Que eu fiquei pensando no desmentido, aquele conceito do Ferenczi, né? Que, bom, a pessoa passa ali por uma situação traumática, né? E que ela vai contar o que viveu e que é um trauma ainda maior quando não acreditam no que ela viveu, num abuso, numa violência, né? Eu fiquei pensando aqui, entrei em contato com uma página no Instagram, eu vou até citar na caixa de Pandora, mas eu tô tão encantada com a página, com a pessoa, que assim, eu lembrei agora, chama Minha Criança Trans. A mãe da Agatha, esqueci o nome dela agora, ela fez essa página porque a filha, com 2 anos e meio, já se identificava como menina, né? Era o Bento, mas se sentia uma menina. E ela conta, estava ouvindo alguns podcasts, ela escreveu um livro que chama Minha Criança Trans, e ela conta que logo que a criança começou a trazer algumas questões, né, com 2 anos e meio, tão novinho, ele falava assim, mãe, a minha voz é de menina, né? Ela falava, não, filha, sua voz é de menino. Não, a minha voz é de menina. Não, mas a sua voz é de menina igual dos seus coleguinhas. Não, mãe, minha voz é de menina. Aí ela, filha, não, então tá, mãe, então para você minha voz é de menino e para mim minha voz é de menina. E começou a ter várias situações assim, ia comprar um adesivo, brinquedos, só queria boneca, só queria adesivos Barbie, unicórnio, e aí ela foi numa psicóloga, e aí ela disse que chegou nessa psicóloga e ela ouviu muito moralistas, né, culpabilizando a mãe, assim, numa primeira sessão, trazendo assim, dizendo para ela, né, o quanto que ela era vaidosa, porque 10 horas da manhã ela estava muito bem vestida, muito arrumada, e que desse jeito o menino não ia querer ser menino mesmo. E colocou que a questão também do pai ser muito ausente também estava interferindo. Então, eu fico pensando que, assim, as famílias, as pessoas, né, que se identificam com sexo, um gênero diferente do que o gênero designado quando nascem, né, os transexuais, eu acho que eles ficam com muito receio de procurar atendimento num lugar em que eles não sabem o que eles vão encontrar. Eu fico pensando que aí o que eles buscam mais realmente são os ambulatórios específicos, né, que ali pelo menos é um ambiente que eu acho que tem mais garantia de que não vai sofrer preconceito. Fiquei pensando nisso agora. E olha, eu vou te contar, Roberta, que também, mesmo lá dentro, sabe, eu vivenciei, para mim é um número assustador se tratando de um ambulatório que fazia parte do processo, e eu presenciei umas 3, 4 situações ao longo de um ano, isso fora o que eu não presenciei, que deve acontecer todo dia, de profissionais lá de dentro ignorando o nome, o primeiro nome da pessoa, o nome que a pessoa quer que seja chamada, e chamando pelo nome civil, sabe? Porque vinha as etiquetinhas dos pacientes, vinha o nome social.
sabe? Era escancarado, não era de escondidinho, letras miúdas, sabe? Tava lá. Então, assim, eu presenciei umas 3, 4 situações, Num sabe? lugar só para isso, num ambulatório dessa especialidade. E isso do nome é tão básico, né? Assim, das coisas que podem acontecer. Eu me perguntava, falava, o que custa? Né? Uma coisa muito básica, você perguntar para a pessoa como você chama, como você gosta de ser chamado, né? A pessoa responde e a gente respeita aquilo, né? Então, dentro de um ambulatório, para receber essa população muito bem, tinha isso, né? Então, eu ficava imaginando o que essa pessoa passava todo dia fora dali, né? É uma violência constante, assim, esmagadora. Então, como que essa pessoa vai pensar em procurar uma análise? E, ao mesmo tempo, precisar estar nesse lugar para ter acesso, né? Aos hormônios, a quem tem desejo de passar lá pela cirurgia, porque não são todos que têm, acho que isso é uma coisa importante de colocar, né? Esse é um assunto polêmico, porque, assim, para estar participando do processo, ainda hoje, você ainda precisa estar enquadrado, né, lá no CID. Você precisa receber a patologia. E é engraçado, porque você vai ver a descrição da patologia, é praticamente uma pessoa, porque é patologia que descreveram, precisa ir excluindo outras patologias para chegar naquela. É complicada essa parte do diagnóstico, mas o questionamento é: mas se não tiver o diagnóstico, não tiver a doença, como nós vamos fornecer cuidado, cirurgias para essas pessoas no SUS? Ok, é um pouco plausível, mas qual que é a questão aí? O SUS, se tratando de SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, estamos falando de Brasil, o SUS ele prevê bem-estar de saúde para todos e todas. Então, assim, não precisa você estar necessariamente doente para ser cuidado pelo SUS. Então, assim, como poderíamos fazer? Teve uma palestra que eu fui, eu procurei de tudo quanto é jeito o nome desse advogado, mas eu não consegui encontrar e eu não lembro de cabeça. Eu fui numa palestra dele sobre o direito dos transgêneros e ele falou que seria uma questão simples de ser mudada. O diagnóstico é patologizador, né? A pessoa precisa ter uma patologia para estar em tratamento. Um jeito de transformar isso para continuar fornecendo talvez um cuidado seria, por exemplo, transformar essa questão dos transgêneros numa mesma categoria, por exemplo, das gestantes. Né? Porque o que é uma mulher gestante? É uma mulher que não está doente, mas ela está numa condição especial que ela precisa e requer cuidados integrais à saúde dela, com uma atenção um pouco mais focada naquilo. Né? Então, assim, se você transforma, olha a mudança que tem. Né? Olha como a sociedade olha para uma mulher gestante. Né? Ninguém não olha para uma mulher gestante que está doente, mas se olha com certo cuidado. Né? E oferece os serviços necessários para esse cuidado. Então, seria uma saída, transformar essa patologização em algo de outra categoria. Né? Mas o que também a população transgênero tem discutido e tem trazido à baila é a questão assim também, não é que eles precisam de cuidado porque eles são trans, eles precisam de cuidado porque eles são cidadãos, são brasileiros, têm direito ao SUS e precisam de cuidado de saúde integral. Então, sim, muitos nem querem mais fazer cirurgia, né, fazer as mudanças, fazer o processo de hormonização, alguns não querem, e ok, né, mas alguns desejam, mas precisam se encaixar nessa categoria de doentes, né, de alguém que tem um transtorno mental. E eu acho que isso que você está falando, Riane, tão interessante, porque é bem isso que você falou, né, da questão da gestante e tudo mais, é um exemplo explícito, na verdade, é um exemplo explícito de como o discurso vem para justificar o que realmente tem ali, né, porque que diferença real faz? A gestante também pode passar por cirurgia, a cesariana é uma baita de uma cirurgia, né, enorme, e... Enfim, fico aqui pensando assim, que você trazer, então precisa do CID enquanto diagnóstico de doença para que essa pessoa passe por cirurgia, mas aí
E as pessoas que passam por cirurgia que não têm doença? E para além disso, fiquei aqui pensando, né? A gente fala tanto no SUS de prevenção e promoção de saúde, né, mesmo para as pessoas que querem passar, então, pela hormonização ou pela cirurgia, por qualquer cirurgia que seja. Isso também pode ser preventivo, em termos de saúde mental, inclusive. Né? Se isso é algo que movimenta muito dentro daquela pessoa, também é outro. Fiquei pensando aqui que isso é um outro ponto de vista. Fiquei pensando também, se estar como doença, como a Riane falou, que passa por um monte, não é essa doença, não é aquela, então é essa outra doença que é a transexualidade. Tipo um diagnóstico diferencial, né? Se também não é uma forma de garantir no nosso sistema, até achei muito bom ali um texto, né? Sistema com C-I-S, né? Não é sistema de gênero. Não é uma forma de garantir no nosso sistema que aquela pessoa tem certeza de que realmente ela quer passar pelo processo e que um outro vai fazer essa avaliação para garantir que ela está fazendo uma escolha acertada. De novo, voltando nessa moça que eu falei, né, do Minha Criança Trans, eu fiquei vendo várias coisas dela. E ela falou uma coisa que eu acho muito importante. Ela falou assim, não que não tenha que ter um cuidado, né? Não é isso que eu estou falando, mas ela diz, gente, quem em sã consciência, no Brasil, quer ser trans? Quem escolhe ser trans? Com tudo que vem junto, com todo o sofrimento, com toda a dor, com todo o preconceito. É uma mudança radical. Então, assim, lógico que eu acho que não é que tem que ter, eu acho que toda pessoa, se puder ter um bom acompanhamento, né, de um atendimento psicológico, no caso, que a gente está falando aqui, vai se beneficiar, né? Mas o Rafael Cossi, que é alguém que estuda muito esse assunto, né, dos transgêneros, sexualidades, ele fala que muitas vezes o que a pessoa encontra no ambulatório de sexualidade, de endocrinologia, é esse outro profissional, né, um profissional que vai ali falar se ela é ou não trans. Que loucura, né? Ter que vir alguém para te contar o que você é. É muito importante ter ambulatórios fora do hospital, né, para que essa pessoa de fato seja ouvida como pessoa, como um sujeito. Porque fica essa ideia do transexual verdadeiro, né? Tem um modelo, né, de transexual verdadeiro e os trans precisam se encaixar nesse modelo para poder ter acesso a algo, né? E na verdade esse transexual verdadeiro é do imaginário do cis, né? Aquele homem, aquela mulher modelo que nem nós somos. Nem quem é cisgênero se encaixa nesses modelos, mas, né, um modelo ideal de mulher e de homem que o transexual precisa se encaixar ali, né, porque aí assim ele vai ser aceito, né, e aí entra a psicanálise, eu acho que é a psicologia, porque assim, uma coisa que eu me pergunto, esse cuidado de saúde, esse processo, de quem que ele cuida, como ele cuida, é da ordem social que ele cuida ou é dos transexuais, dos transgêneros que procuram por ele, né? Para serviço de quem, né? E a psicanálise também, né? Ao meu ver, a psicanálise ela não está a serviço de uma ordem social, né? Ela está a serviço ouvir quem está ali falando, né? Quem está ali vivendo. Ela está, bem pelo contrário. Para mim, a psicanálise me encanta muito, porque, na verdade, para mim, a psicanálise ela é uma subversão da norma, né? É uma teoria que ela permite a todo tempo a gente estar questionando as normas, né? O que é normal, o que é patológico, o que é perfeito do imperfeito, né? Então, para mim, a psicanálise ela serve para isso. Ela é um instrumento de contestação constante de normas, né? Então, assim, vai servir à ordem social ou vai servir a quem está ali, né, de fato, às vezes em sofrimento, às vezes procurando por um cuidado, por uma ajuda, por uma escuta. E como você vê a psicanálise hoje, em relação à identidade de gênero? Assim, você tem visto estudos? Como você tem visto a psicanálise se posicionar diante disso? Olha, ainda tem duas vertentes, assim, ainda tem uma vertente que eu acho que eu vejo menos, ainda bem, que é uma vertente um pouco mais normalizadora, um pouco mais rígida, né, que patologiza ainda, que coloca os transgêneros ali
lado a lado com a psicose, né? Então, ainda tem essa vertente. Eu tenho visto, estudado, e é a parte que me faz sentido da psicanálise, que é a vertente que tenta pegar os conceitos psicanalíticos, tanto olhar para eles como eles são, porque eu acho que, assim, por exemplo, Freud, né, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud é muito claro para falar que a nossa pulsão sexual é polimorfa. Freud, ele fala, sim, de feminilidade, masculinidade, mas ele nunca falou que isso não se entrecruza, que isso não se toca, que isso não está na mesma pessoa, que isso não vai ter outras nuances, né? Eu acho que são os psicanalistas mais rígidos que se apressaram em fechar, né? Viu lá, feminilidade, masculinidade, é pênis, não tem pênis, né? Falo, não tem falo. Ah, é isso. Então, é feminilidade, masculinidade, quem tem pênis, quem não tem. Ponto, homem e mulher. Né? Eu não vejo assim. Eu acho que o Freud, ele não fechou. Ele deixou esse campo muito aberto para a gente pensar. Então, o que eu tenho visto é alguns psicanalistas tentando se debruçar sobre essas nuances que ele deixou, porque assim, eu sempre tentar pensar, né? Quando eu leio Freud foi um homem do seu tempo, né? Ele não tinha como pensar algumas questões que estão aparecendo agora. Mas o Freud é um exemplo para mim de como que a psicanálise precisa constantemente estar se questionando, se reformulando, porque quantas vezes ele vai, ele volta na teoria dele, né? Ele fala, olha, eu falei isso lá naquele texto, mas agora eu percebi que não é bem assim. Então eu acho que eu vejo muitos psicanalistas tentando respeitar esse legado, né, deixado por ele, e tentando repensar as novas formas de subjetividades e a diversidade que está aparecendo agora. Né? Mas eu acho que tem uma teoria que veio muito para ajudar a psicanálise, que não é a mesma coisa, mas eu acho que ajuda, é a teoria queer, né, que tem na Judith Butler, uma das precursoras aí. É uma teoria mais social, sim, mais filosófica, uma corrente mais filosófica, mas eu acho que ajuda a psicanálise a pensar. Né? Então, assim, ela usa a psicanálise, aliás, para ir desenvolvendo algumas teorias dela. É que, assim, simplificando muito, para resumir muito, correndo o risco de ser reducionista com a Judith, mas, assim, a solução para a teoria queer seria uma mudança nas normas, ou seja, derrubada das normas vigentes de gênero, né, questionar essa binariedade entre masculino e feminino, homem e mulher, e abrir, né, se abrindo o campo para a diversidade, você acaba dando um lugar, um espaço para essas pessoas que não se encaixam nessa binariedade, e isso ameniza e ajuda, né, a não ter mais o sofrimento mental, não ter mais a série de consequências que a gente vê, diminuiria a violência, porque aumentaria a aceitação, enfim. Para a psicanálise, isso é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente sempre está lidando em psicanálise com o inconsciente. Então, a gente sempre parte do pressuposto que algo falta, que a linguagem não dá conta de tudo, que a cultura não dá conta de tudo. Então, para a psicanálise, mesmo talvez a gente dando os nomes, a gente sempre está lidando com aquele resto, com aquele incômodo, com o desconforto, com o desconhecido. Né? A gente tenta chegar na verdade, a verdade se afasta um pouco mais, e assim a gente vai. Então, para a psicanálise não tem uma solução fácil e tranquila, mas a teoria queer é uma teoria social, então, do ponto de vista social, eu acho que é super plausível. Acho que concordo com a Butler em número, gênero e grau. Mas eu acho que se a gente for olhar um pouco mais numa lupa e psicanalítica, é um pouquinho mais complicado, mas perfeitamente possível, porque eu acho que a gente colocar na linguagem o indizível e ficar tentando falar sobre isso, uma coisa é você colocar na linguagem, outra coisa é você normatizar aquilo na linguagem. Né? Eu acho que a psicanálise usa a linguagem para nomear, sim, mas não para normatizar. Não para fechar, né, nisso que você está dizendo. E aí até fiquei pensando nessa lógica de psicanalistas, uma corrente da psicanálise que coloca homem, mulher, masculino e feminino como coisas muito fechadas dentro da própria psicanálise, me parece um movimento tão antipsicanalítico, sabe, assim, em essência, essa coisa de se manter questionando,
E fiquei pensando assim, que isso não faz muito sentido, porque parece que o nosso trabalho para outras questões é sempre uma tentativa de abrir campo, não de fechar campo, né? De abrir para pensar as possibilidades que aquilo tem, dos muitos caminhos que cada coisa tem. E me parece tão rico poder pensar desse ponto de vista, porque eu fiquei pensando, a primeira vez que eu atendi uma pessoa trans, me veio um primeiro ímpeto de ter que ajudar essa pessoa a saber se ela era mesmo, sabe? Essa coisa. Então, de ser essa pessoa com um saber que vai conseguir ajudar ela a perceber de onde isso vem, e se é isso mesmo, para ela não se arrepender depois. E não é essa lógica. É tão diferente assim que isso não é nem a questão assim de. Não sei se vai ter algum arrependimento ou não, talvez seja muito individual, mas quem é a gente para falar quem o outro é? Até essa ideia do arrependimento parece que é também desse sistema em que tem que chegar numa definição, não algo fluido, né? Sim, que tem que ter. E assim, acho muito difícil. É a mesma coisa da conversa dos relacionamentos de poliamor, né? Os poliamorosos, assim, é uma outra lógica de relação. Então, aí talvez seja uma outra lógica de pensar gênero, de pensar relações, de pensar identidade, assim, e é muito difícil sair dessa coisa da normatividade que a gente tem já dentro da gente. Não sei se vocês estão conseguindo, se estou conseguindo expressar o que eu estou querendo dizer, mas é muito difícil sair dessa lógica binária que a gente tem, né? Assim, você olha para a pessoa na rua e a pessoa tá, sei lá, com o cabelo muito curtinho, mas tem um traço mais afeminado, você fica bem o pensamento, será que aquela pessoa é um homem ou uma mulher? E que diferença faz? Você vai andar e vai passar pela pessoa e você nem vai saber quem é aquela pessoa, sabe? É difícil sair disso. E eu acho que quanto mais a gente fala, né, torna isso dizível, né, chama atenção pro bizarro que é querer saber se a pessoa que cruzou comigo na calçada é homem ou mulher, mais a gente se aproxima de alguma coisa que vai pro rumo dessa teoria queer que você estava dizendo, né? Mas mesmo assim é difícil sair daí. A Judith Butler, ela fala algo, eu coloquei no roteiro, que eu vou até ler, porque eu não vou conseguir falar do jeito que ela fala, que eu achei que é muito interessante, tem a ver com o que vocês estão falando. Que ela fala assim, que o gênero é uma performance, e ela coloca assim, que é a performance do gênero que cria o gênero, que é isso que vai sendo passado de geração em geração, e que a gente vai pegando pra gente e vai passando adiante. Mas ela compara a performatividade de gênero à performance teatral, notando várias semelhanças entre ambas, incluindo a ideia de cada indivíduo funcionando como um ator de seu gênero. No entanto, ela traz à luz uma diferença crítica entre a performance de gênero na realidade e as performances teatrais. Ela explica que o teatro é muito menos ameaçador e não produz o mesmo medo que as performances de gênero, porque há uma distinção clara entre a realidade e a irrealidade dentro do teatro. Já essa performance de gênero, não. Então é isso que você está falando, né, Carol? Não é uma coisa assim que para a gente pensar que isso é uma performance, que tem uma plateia social, que isso foi passado para a gente, é um trabalhão, não é natural. Pensar que a gente está performando. Nós três aqui, nesse momento, estamos performando também. Isso não torna o que a gente está fazendo falso, né? Mas é uma performance. É algo trabalhoso. Sim, eu acho que a gente precisa também fazer um exercício, porque eu acho que os trans, né, todas essas pessoas que estão nesse entre, né, esse entre binário, por que elas nos incomodam? Eu acho que, por exemplo, para a psicanálise, uma questão para pensar, que a gente precisa começar a conversar sobre isso, já estão começando, por exemplo, pensar na nossa contratransferência, né, na sessão ali com um paciente trans, por que causa tanto incômodo? Por que a gente fica tão mexido? Por que bagunça tanto? Por que a gente quer apressar e fechar o negócio? Né? Quer ajudar a pessoa a decidir se é, se não é. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar também na gente. Né? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa assim, com uma identidade não binária, por que a gente fica tão curioso de querer saber, é homem, mulher, não é? Né? Eu acho que isso diz, acho não, né? Isso diz muito mais sobre nós mesmos, né, do que sobre a pessoa que está passando lá, que a gente não sabe nem o nome e às vezes nem está notando que a gente está olhando para ela, né? Está só vivendo.
Parece até que a gente tem que descobrir que essa pessoa tá mentindo, sabe? Eu lembrei de um negócio que eu vi aqui uma vez, já faz muito tempo, que era uma página de humor na internet, quando não tinha tanto, menos rede social e mais site, então já faz bastante tempo isso mesmo. E quem me mostrou isso foi uma pessoa próxima, assim, e aí era tipo um jogo, em que a pessoa tinha que descobrir qual mulher era uma mulher, sabe? Qual mulher não era mulher de verdade, era basicamente esse o jogo, sabe? E aí era assim, um jogo que causava, tinha vários comentários, mas porque era difícil diferenciar e a pessoa realmente estava ali enganando bem, sabe? Assim, gente, põe muitas aspas nisso tudo que eu tô dizendo, eu não penso isso, né? Mas é a forma como o negócio estava lá no site. E aí isso voltou aqui na minha cabeça. Parece que a gente tem que desvelar, assim, qual que é a verdade que a pessoa tá mentindo para mim, assim, um negócio... Isso aparece muito no discurso masculino também, não sei se vocês veem mais, assim, sabe, de querer saber se a mulher é mulher de verdade, sabe? Como se existisse algo, né, instituição mulher de verdade também posta aí. E isso é de uma violência enorme, se a gente for parar para pensar, né? Para o outro, muito. E para a gente é muito angustiante, né, Carol? Porque eu acho que essa coisa, né? Será que essa pessoa está mentindo para mim? Eu acho que a pergunta será que eu estou mentindo para mim? Exatamente. Uhum. Ou quais são as mentiras que eu conto para mim também, né? Isso me lembra aquele conceito do Freud, do narcisismo das pequenas diferenças. A gente precisa intensificar uma diferença em pessoas que são próximas, que têm semelhanças, para que a gente fique mais tranquilo. Eu tô de cá, bem separado de você que tá de lá, né? E a partir do momento que eu acho que você tá falando algo importante, que você percebe a sua curiosidade, você percebe o tanto que você fica instigada, tanto que aquilo te desconcerta. Tem algo pra você pensar sobre você e dá medo da gente se colocar, do quanto que isso de quem é a mulher verdadeira, quem não é, quanto que a gente tem preconceitos, né? É muito duro ver isso. Ontem eu tava aqui assistindo, minha mãe e o pai estavam assistindo novela, eu tava junto. E aí eu tava meio viajando, mexendo no celular, aí de repente na novela, das 9, né, começa a falar: ah, porque uma pessoa contando para outra, não, mas a identidade de gênero é isso, orientação sexual é isso. Aí eu já despertou a minha atenção. Falei, gente, a novela das 9 tá falando disso? Aí perguntei, minha mãe falou, tem uma transexual na novela. E aí eu olho e falo assim, nossa, mas aí a mãe fala, é aquela ali. Aí eu falo, nossa, mas pegaram uma mulher muito bonita para representar a transexual. Aí minha mãe falou, não, ela é transexual. E eu fiquei assustada com o meu comentário. E feliz, ao mesmo tempo, por perceber que é uma transexual representando uma transexual. Mas é pesado a gente se dar conta disso, né? Assim, o que eu imaginava, então, transexual? Uma pessoa que não é tão bonita? Ou com traços masculinos, talvez. Masculinizada. Mas eu não acho que isso te torna ruim, sabe? Eu acho que isso é do que tá dentro da gente, né? Porque não é falado, essas pessoas não aparecem, né? Tem toda essa conversa da representatividade, não tem tanta a ponto da gente normalizar. Então, para além de normatizar, mas o normalizar, e isso não chamar atenção. Chama atenção porque é raro. E se tem um número tão grande dessas pessoas, cadê elas? Então, né? Acho que essa é uma outra questão. Se não aparece, então onde elas estão? Eu vi uma reportagem dessa atriz, né? E ela falando que ela gostaria de, nos próximos papéis, poder interpretar mulheres. Exatamente. Mulheres, né? Sei lá, se héteros, se homossexuais, como seriam, mas mulheres, né? Não uma mulher transexual interpretando outra mulher transexual. É um avanço, é um passo, mas eu acho que a gente ainda pode caminhar mais, sabe? A gente ainda pode andar um pouco mais adiante. Mas realmente, até no roteiro tem lá a questão do travesti e da transexual, né? Porque assim, uma diferença de conceito? Não tem, né? Tem um conceito imaginário popular de que a transexual é aquela que quer fazer a cirurgia de redesignação e a travesti é aquela que não quer, que quer permanecer com o pênis, né? Para elas, para a própria população, não tem muita essa diferença. A questão é que o termo travesti, historicamente, ficou relegado às ruas. Uhum. Né, as garotas de programa, né, ficou relegado a uma imagem marginalizada, né, e necessariamente mais sexualizada. A transexual ela ganhou
a partir do termo do transexualismo, né, da patologia que tinha, transexual, ela ascendeu uma posição um pouco mais aceitável, talvez. Né? Não sei se aceitável seria um termo adequado, mas é um pouco mais aceitável na sociedade. Só que hoje em dia eu percebo que muitas mulheres trans, se denominam travesti, porque o travesti dentro do movimento está ganhando um cunho mais político, né? De reafirmação, de empoderamento. Então, eu gosto sempre de perguntar para a pessoa, né? A própria pessoa se nomear, né? Porque quem sou eu para nomear o outro ser travesti, ser transexual? Até na minha caixa de Pandora tem uma indicação que ela se denomina como travesti. Então, quem sou eu para falar, você é transexual, você não é travesti, você é travesti, você não é transexual? Então, assim, conceito teórico não tem diferença nenhuma, né? É mais a maneira como a própria pessoa se nomeia, é mais uma nomenclatura. E que bom poder falar disso, porque a gente fala tantas vezes desse excesso de nomenclaturas, para que existe uma necessidade disso, para as pessoas conseguirem se identificar dentro dos grupos que elas fazem parte, conseguir reivindicar coisas, mas eu acho que também tem um excesso de nomenclatura que a gente que está de fora desses grupos em específico também busca para tentar falar sobre, e para falar qual que é bom, qual que é ruim, qual que é mais aceitável, como você disse, qual que tem a ver com algo que eu recrimino, e aí vai pondo nome atrás de nome para as coisas também, parece que tem um movimento assim. Então, não sei se é só para... Eu não tô questionando se tem que ter os vários nomes ou não é esse meu ponto, mas não sei se é só em termos de pertencimento, parece que a sensação que eu tenho, essa é uma ideia que tá nascendo agora, nem sei se ela vai fazer sentido no futuro, mas a sensação que eu tenho é que a gente precisa quase compulsivamente ficar nomeando as coisas para tentar fazer aquilo que você estava dizendo agora mesmo, de nomear algo que ainda está indizível e ir chegando. Então tá, essa palavra já não dá mais conta, então vamos para outra. Mas essa aqui já não deu conta daquilo que a outra lá dava, então a gente não pode, né, jogar a anterior fora, vamos pôr as duas. Mas tem uma terceira palavra, e aí, sabe, vai virando essa salada de palavras. Se a gente olhar com menos julgamento, me dá a impressão de que pode ficar muito rico, na verdade. Né? Pode ter essa reconstrução, que acho que a Rô estava falando no comecinho do episódio também. Eu queria, Riane, se você não se importar, te pedir para você contar um pouco mais das histórias das pessoas que vocês estudaram lá na monografia de vocês, lá do presídio, porque eu acho isso tão interessante. E eu achei de uma sensibilidade tão grande vocês perceberem isso, né? Que dentro de um presídio masculino tinham mulheres trans. Que importante deve ter sido para elas poder ter esse olhar de vocês. Eu queria saber assim, o que elas contavam, como ficou a impressão em você, algo nesse sentido. Primeiro que a sensibilidade eu tenho que relegar totalmente ao meu amigo. Não foi minha, assim, eu acho que nem ia passar pela minha cabecinha, né, heterossexual, tava lá, faculdade, não ia passar pela minha cabeça, primeiro, tá? Então, assim, eu acho que é importante... Curiosa, na verdade, ele era homossexual ou não? É um homem gay, então, por isso, eu acho que, né, já houve essa sensibilidade de olhar para isso. E, então, a sensibilidade não foi minha, né, foi dele, eu acompanhei ele nesse processo. Olha, primeiro, assim, eu vou te falar da minha percepção, assim, foi muito sufocadora ouvir as histórias. Eu não chorei nas entrevistas, né, porque eu acho que a gente vai aprendendo a segurar o rojão ali na entrevista, mas cada um de nós, que nós éramos um trio, na verdade, né? Éramos 2 meninas e um menino. Cada um transcreveu uma entrevista, nós fizemos 3 entrevistas. E a que eu transcrevi, eu chorei todas as vezes que eu sentei para transcrevê-la. Eu me emocionava muito. Ou eu chorava enquanto eu estava transcrevendo, ou eu chorava depois. E eu tive que transcrever aos poucos para dar conta da carga emocional. 2 eram garotas de programa, já tinham feito hormonização, mas tudo descontrolado. Já tinham feito algumas cirurgias, colocação de implantes, de silicone, e uma não. A terceira, que foi inclusive a que eu transcrevi a entrevista, não tinha feito nenhuma mudança.
hormonização. Ela só se dizia, né, extremamente feminina e se colocava como mulher, mas eu não sei se socialmente falando, gente olhando, ela vivia como a mulher que ela, né, se colocava. Então, assim, eram 3 perfis muito diferentes, né? Essa que não tinha transformação nenhuma física e 2 que tinham, e que eram as garotas de programa. 2, as garotas de programa, estavam por tráfico e a terceira estava por um homicídio. As 3 com relatos de abuso infantis, né, na infância, as 3 sem emprego fixo, sem emprego formal, né, as 3 tendo que trabalhar aqui e ali, né? Tinham as 2 garotas de programa que trabalhavam mais na rua, mas assim, eu acho que o que ia me sufocando um pouco era escutando as histórias e vendo e vivenciando a situação que elas estavam, porque eram 3 mulheres presas num presídio masculino, então assim, tiveram que raspar a cabeça, cortar cabelo, unha, né, nem pensar, roupa, mesma roupa do restante do presídio, e assim, uma vulnerabilidade lá interna com os outros homens imensa, imensa, porque os homens do presídio olhavam para essas mulheres como mulher, não como outros homens. Devia ter um olhar até como um pedaço de carne, né? Foi o que ficou aqui. Eu acho que eu fui gentil aqui de falar que olhavam como mulheres. Eu acho que realmente se a gente fizer um corte, é mais fundo ainda a vulnerabilidade, Carol. Então, as 3 com histórias muito diferentes entre si, mas eu acho que o que ficava muito marcado para mim era as constantes violências e impostas por normas, porque essas 3 mulheres fugiam às normas. Inclusive a terceira, que era acusada de homicídio, foi um homicídio para se defender de um abuso. Então, para mim, essa experiência e os relatos ficaram muito marcados por essa violência. Eu achava muito violenta as histórias e achava muito violenta a situação em que elas se encontravam, né? De não só de estarem presas, que até aí, né, eu não sou o sistema judiciário para ver se devia estar lá, se não devia, enfim, mas a situação que isso era dado, né, sem qualidade de vida, de segurança, de consideração nenhuma. Hoje eu acho que se está um pouco mais cuidadoso pelo jurídico. Eu acho que eles estão mudando também, mas bem a passos lentos, sabe? Bem lento. Mas assim, eu não sei hoje, não tenho informação dessas 3 mulheres, se estão presas, se não estão. O meu amigo, acho que recentemente, até conseguiu contato com uma delas, ela estava livre, mas estava na rua, continuava se prostituindo, né? Porque é o que resta para muitas delas, é a vida das ruas mesmo, essa vulnerabilidade. Acho que não tem como não ser triste e sufocante, né, Ris? Ainda mais transcrição, né? Que a gente fica ali atento a todos os detalhes, ficar vendo isso no Zoom. Eu fiquei lembrando, estava ouvindo falar muito, assim, né, das ONGs que estão crescendo, de crianças, adolescentes trans, e principalmente, mas não só, de tentar chegar na comunidade, de tentar entrar na periferia, né, para levar informação, porque a maior parte dessas famílias tiram os filhos de casa, não aceitam, né, são expulsos. E aí, os lugares que nessa região costuma ter de apoio, até de acolhimento, de espaço mesmo para essa criança, adolescente ficar, são normalmente vinculados à igreja, e aí não aceitam também. E aí vão para os cafetões, que prometem o hormônio, que prometem silicone industrial, coisas todas muito também complicadas. E aí essa pessoa estava falando que estava tentando entrar, mas que, como a população é muito carente, depende muito do apoio da igreja, eles não deixam também a ONG entrar. E ela estava contando que tenta entrar, assim, com conversas muito... Não chega falando, vamos falar de transexualidade, vamos falar, né, da promoção de saúde, vamos falar sobre algo nesse sentido, né, mas que fica muito fechado.
Fiquei pensando que valeria também um trabalho com as famílias das pessoas, assim, que seria uma ideia, vai que alguma ONG escutar a gente. Porque não deve ser simples mesmo para a família, né? Assim, a gente está falando de coisas super complexas e que aí essas coisas complexas no campo teórico, de uma relação mais distanciada em termos de intimidade mesmo, já são difíceis. E aí ele tem uma relação que é atravessada por desejo, por narcisismo, né? Por expectativa, por tudo isso que tem numa relação, né? Dos pais com os filhos. E acho que seria muito interessante, assim, se fosse possível um trabalho com essas famílias. E é claro que se chega em famílias que estão minimamente abertas para que isso possa acontecer, né? Mas ainda assim, me parece que seria preventivo. Sim, o trabalho com famílias lá no ambulatório era muito bacana quando a família topava estar presente junto, sabe, construir esse processo junto. Então, é muito rico quando a família topa e tenta entender, porque assim, eu fico no lugar dessas mães e pais, né? Porque assim, você vê o mercado de chá revelação, gente. O mercado de chá revelação deu um boom, né? Galera engravida e quer saber isso é menino ou menina. As 2 gestações minhas eu fui bombardeada até saber, né? É menina ou menina, é menina ou menina, é menina ou menina. Até a gente fica ansioso também, né? Ai, Mas você como dá que eu vou mais forma, né, pro bebê. dar mais forma? Então, se pensa desde a gestação que a gente já fica nessa binariedade, é menino ou menina, né? E se é menino, se é menina, isso gera uma expectativa, uma construção de imaginário, de simbólico imenso na cabeça da família, né? Então, a família fica na expectativa. E, de repente, essa criança olha para você e fala, eu não sou isso que você acha que eu sou. Desde lá de trás, né? Eu sou outra coisa. Isso mexe muito, né? Porque é muito estruturante da nossa sociedade, né? Essa coisa de ser menino, ser menina, né? A coisa de ser menina, já arrumaram marido para as minhas meninas, assim, várias vezes, né? E eu costumo responder, eu falo, gente, calma, que vocês nem sabem se de homem elas vão gostar, né? Vamos com a calma aí, deixa elas fazerem o caminho delas, porque eu não sei nem se de homem você vai ser marido. Então vamos deixar. Mas isso envolve uma abertura para um novo, para um desconhecido, muito angustiante, né? Então, assim, eu acho que as famílias que chegam e que topam conversar chegam muito angustiadas com o luto, né? Porque a maioria das mães e dos pais, a maioria mães, né? Relatam que perderam a sensação de que elas perderam aquele filho, né? E agora tem uma filha e que elas não sabem muito bem lidar com essa filha, ou então tinha uma filha e de repente tem um filho, né? Como que muda tudo na cabeça, se reestrutura nome, né? Pronome, chamar. Né? Então eu me solidarizo com as mães e os pais, né? É uma mudança radical. Mas, ao mesmo tempo, se trata da vida do outro, não é a nossa vida. Então, eu acho que a gente, o mínimo que nós precisamos é respeitar a vida do outro, né? Enquanto sendo do outro, né? O que trata de nós, a gente vê o que faz, né? Mas, quanto à vida do outro, a gente precisa respeitar. Talvez o desafio seja, inclusive, saber que é um outro, lembrar que é um outro. Acho que, ainda mais quando é criança, né? Tão pequena, acho que é difícil mesmo, né? Entender que é um outro. Eu tô muito tomada, né? Até procurei o nome aqui para falar, é Tamires Nunes. Pelos relatos dela, gente, sério, sigam ela. Vale muito a pena. Deu vontade de vou ler o seguir, livro dela. sim. Porque quando é criança, é mais difícil ainda, né? A gente entender que a criança é um ser diferente da gente, que tem opinião, que está ali dentro, existe alguém ali dentro, né? Porque normalmente a gente não dá legitimidade assim para a criança, né? Não valida. E de fato, acho que é um trabalho de muito luto. Precisa de muito acompanhamento de pessoas por perto, né, para poder entender mesmo. E nem sempre as pessoas da família, os amigos vão aceitar, né? A Tamires fala, né, que hoje ela consegue saber que quem está perto dela gosta realmente dela. Porque quem não aceitou ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho.
E eu acho que, né, a gente está aqui falando identidade de gênero, identidade de gênero, identidade de gênero. Se a gente for pensar para a psicanálise, a nossa identidade nunca está fechada, bonitinha, construída, gracinha, né? Pronta. A gente sempre está em movimento com essa identidade, né? Porque ela vai sendo constantemente movimentada por nossos encontros, nossas relações, nossas experiências emocionais, né? Então, em constante movimento. Então, se a gente pensa em termos de identidade de gênero, por que a gente não pode pensar uma fluidez maior, né, de gêneros que ultrapassem um pouco essa coisa só do feminino e masculino, né, e olhar para essas crianças como pessoas, né, que estão em construção e se tiverem ajuda para se construírem, independente do que está sendo construído ali naquele serzinho, o caminho vai ser muito mais fácil, né? Porque a gente, às vezes, eu acho uma violência, às vezes a gente já taxar o trans como sofredor, né? Tipo, é transexual, nossa, coitado, sofrer muito, né, na vida. Eu acho muito violento, né? Quem você é já vir carregado dessa carga de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é porque a transexualidade, a transgeneridade, por si só, não é passível de sofrimento. Não é isso que causa sofrimento na pessoa. Né? O que causa sofrimento na pessoa são as normas que vão sendo constantemente, né, colocadas ali com aquela pessoa e que ela não pode existir do jeito que ela é. Isso causa sofrimento, isso causa depressão, isso causa ansiedade em qualquer pessoa, né? Porque a pessoa é transexual. Né? Não é porque ela é transgênero que vai ter depressão, vai ter ansiedade. Né? Se você viver uma vida de violências, inúmeras, né? Não preciso nem ficar aqui citando, e não tiver esse acolhimento, por exemplo, que essa mãe consegue dar para essa criança, gente, é óbvio que isso vai desembocar numa consequência de doenças múltiplas. E aí, ainda que a pessoa chegue com um monte dessas doenças múltiplas e com muito sofrimento, faz toda a diferença do mundo a gente pensar que esse sofrimento não está intrínseco à condição da identidade dela, né? Até o próprio nome, né? A gente leu algumas coisas das pessoas dizendo que não é uma disforia de gênero, né? É uma cisforia de gênero. A pessoa ela não sente mal por conta da questão do corpo, né? Assim, mas sim pelo como o sistema vê essa pessoa. Sim. Exatamente. E eu acho que nós que, né, utilizamos a psicanálise para olhar para esses sujeitos, a gente precisa lembrar que a psicanálise ela faz essa transformação do corpo biológico, puramente biológico, para trazer um corpo simbólico. Né? Então tem muita gente que questiona, por exemplo, a cirurgia. Né? Está buscando a castração real porque não teve, né, o processo de simbolização. Meu Deus. Calma, vamos com calma, né? Para a psicanálise não é esse corpo biológico, né? Nós somos um corpo simbólico, né? Então, destaca desse biologismo. Até acho que precisa de mais, mas tem muitas pesquisas que vão mostrando um outro contra-argumento, assim, né? Algo importante, eu acho, de ser estudado, porque muitas pessoas, na psicanálise, inclusive, já conversas com pessoas que falam, tá, mas e se depois a pessoa vê que não era isso, se a pessoa arrepender, se o desconforto continuar, né? Não era essa questão, era uma outra questão. E as pesquisas vão mostrando que não, né? Que a depressão, o mal-estar, o sofrimento, quando a pessoa faz a transição, ela fica bem. Ela não precisa sente mais o verdadeiro self. Pensando no Winnicott. E acho que só um comentário, uma coisa que vem na minha cabeça também, não pode ter uma expectativa de que a pessoa nunca mais vai sofrer na vida, né? Por questões da vida, né? Então fez a cirurgia, né? Nesse caso, porque até para fazer a cirurgia, a maior parte das pessoas, pelo menos pelo que eu sei, convivem com a mudança, né, a ideia. Então tem o nome, tem o jeito de se vestir, tem o jeito de ser tratado nos lugares. A cirurgia não é tipo assim, entendi que eu sou trans, amanhã eu tô operado. Isso não eu falei transição, eu não falei redesignação, porque não necessariamente, né? Às vezes a transição. Sim, e aí eu fico pensando que a gente aí cria essa ideia, né, de que então tá, e aí fez cirurgia e nunca mais vai sofrer. E não é assim
também. Mas é sofrer com verdade, né? Sofrer um si mesmo verdadeiro. Eu acho que aí tem uma diferença entre talvez a questão da transexualidade na infância e adolescência e a transexualidade adulta, né? Porque eu acho que na infância e na adolescência, para tudo, né? Eu acho que precisa ter muito cuidado com procedimentos que, né, não vão ter retorno, qualquer procedimento que seja. Eu acho que os pais ficam receosos, que é, por exemplo, tatuagem. Né? Adolescente fala de tatuar um negócio, você fica, né? E se ele se arrepender, eu que sou responsável. Né? Então, eu acho que a gente vai com calma, com mais cautela, né? Justamente para essa pessoa não se arrepender realmente depois de algo que fez, enquanto ainda não estava maduro para decidir sozinho. Né? Então, esses pais, eu acho que se acolherem junto com a equipe, eu acho que é um outro panorama. Né, porque envolve outras questões que ainda estão para ser finalizadas não, estão para ser amadurecidas. Mas eu acho que se tratando de um adulto, gente, nenhum transexual, transgênero vai procurar uma cirurgia e não vai querer informações sobre essa cirurgia. Então, assim, qual cirurgia que você for fazer, se você for mexer no nariz, se for mexer na pálpebra, sei lá, precisa de uma cirurgia no ouvido, no pescoço, no pé, no joelho. O que o médico vai fazer com você? Ele vai sentar, vai te explicar como que a cirurgia é feita. Bom, isso idealmente, tá, gente? Vai explicar como que a cirurgia vai ser feita, vai te explicar, expor os riscos dessa cirurgia, e quem vai decidir é o paciente. Faço, não faço, assumo um risco, não assumo. O médico, é papel do médico, ético e moral, dar informações sobre aquilo e o paciente decide. Né? Então, por que com os transexuais, a gente fica nessa, sabe? Fica parecendo uma creche, sabe? Que os tutores têm que ficar ali tutelando as crianças. E a gente está falando de adultos, né? Por que não pode dar informação? Porque, gente, é uma cirurgia complexa, assim, imensa, de risco, de altíssimo risco. Expõe-se para o paciente, dá informação para o paciente. Mesmo assim eu quero assumir, quero. E acho que essa é a questão. A gente parece que é um convite, pelo menos essa conversa nossa me soa dessa forma, para enxergar essas pessoas enquanto pessoas tão amadurecidas quanto qualquer outro adulto, que tem condição de pensar, que tem condição de sofrer e que, claro, que também vão ter... Escolher? Sim, tem condição de escolher, de sustentar a própria escolha e que também vai ter coisas para serem amadurecidas, porque ninguém está 100% maduro, mas de enxergar o outro como um outro e como um outro que pode ser tão maduro quanto eu. Não é uma imaturidade, né? Eu acho que esse é o convite, assim, no final das contas. Fica essa sensação. E tem uma questão que eu não sei a resposta, tá? Não tenho a resposta, eu só vou jogar o problema no ar. Da terapia compulsória, né? Porque o processo ele exige 2 anos de terapia compulsória em grupo. Parece cirurgia bariátrica. Isso é uma questão para os conselhos de psicologia, eles estão prestando atenção nisso, né? De como assim, terapia compulsória? Como que você obriga alguém a fazer terapia? Né? É contra o nosso código de ética, né? Totalmente. Mas eu não tenho resposta também de como que... Porque eu percebia nos grupos de terapia um ganho muito bacana por parte deles, sabe? Era um espaço de escuta, era um espaço em que eles socializavam entre si, se conheciam, sabe? Eram escutados, expunham as próprias dificuldades, seja da vida, seja do tratamento, sabe? Recebiam, às vezes, um encaminhamento um pouco mais direcionado, melhorzinho. Então, assim... É uma questão, porque é uma questão que me incomoda, mas não tem resposta. Tem ganhos, né? Mas também a imposição incomoda, porque volta nesse lugar de que a pessoa não tem autonomia para o que ela está escolhendo. Ela pode estar enganada. Exato, porque aí a gente volta na patologização. Que aí, querendo ou não, a gente acaba fazendo parte disso, né? Enquanto psicólogos lá dentro, assim. Mas eu não tenho uma resposta pronta para dar para isso. Fica para a gente poder continuar pensando, refletindo, porque eu estou aqui com a sensação que eu queria puxar várias outras questões, até mesmo a gente não falou, mas eu não sei, hoje eu estou com a função de puxar a caixa de Pandora. Então... Eu estava aqui, a Rola vai puxar a caixa de Pandora, não? É porque tá boa a conversa, né?
Vamos falar sobre o que você quer falar, porque eu acho que é o que eu queria falar também. Então tá. Então, assim, o que eu senti que a gente falou, mas não falou tão claramente, é sobre a questão da estatística de mortes de transexuais e também das pessoas. Nós estamos nas duas estatísticas, né? O país que mais mata transexuais e também o país que mais assiste pornografia trans. É sobre isso que você queria falar, Rico? Então vai, vamos e depois a gente vai para a caixa de Pandora. Acho que a gente começou a falar sobre, né? Quando a gente estava falando da gente, da nossa curiosidade, do quanto que isso desestabiliza a nossa ordem. Mas vamos falar um pouquinho. Eu acho que a gente chegou a dar uma pincelada e não aprofundou nisso, né? Mas desde que eu vi essa estatística que o ANTRA lançou, eu fiquei incomodadíssima, né? Porque eu sabia que nós éramos o país que mais assassinava essa população trans, mas eu não sabia do consumo da pornografia, né? Então, desde então, eu fiquei procurando coisas na psicanálise para dar um pouquinho de sustento, assim, de me acalentar um pouco. Não encontrei acalento, tá, gente? Só encontrei mais coisa para ir atrás, para estudar. Porque, assim, se a gente for ver essa questão, né, do que eu olho para o outro e vejo e me incomoda, isso tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Para a psicanálise, tem a ver comigo. Né? Se a gente levar em consideração que os trans, esses seres que nos denunciam enquanto machos e fêmeas, mulheres, homens, essa binariedade, ela denuncia isso dentro da gente. E denuncia nosso desejo sexual ou desejo no sentido de apreciar, de admirar, ou ter inveja. Pode falar. E até uma coisa assim, de denunciar um desejo até no sentido, não precisa chegar no final da coisa, mas de experimentar um pouco o mundo como algo diferente do que me é imposto, sabe assim? Experimentar o mundo de um ponto de vista mais feminino, experimentar o mundo do ponto de vista mais masculino também. De liberdade. Sim, eu acho que os trans despertam isso na gente também. E eu acho que, ao mesmo tempo, essa denúncia que eles fazem, porque a maior parte dessa estatística são mulheres trans, né, que são assassinadas por homens. Né? E a maioria dos consumidores de pornografia são homens consumindo pornografia de mulheres trans. Eu acredito que seja porque essas trans, elas denunciam a feminilidade que está posta nesse homem, né? Ela denuncia primeiro esse desejo sexual recalcado, tá ali porque ele procura, ele quer saber, ele sente desejo, só que ao mesmo tempo ele não quer saber disso dentro dele, né? Então isso gera uma angústia, gera uma violência, porque na hora que eu mato o outro, eu não estou matando o outro, porque o outro nem é outro, o outro não é nada, o outro é uma aberração, um objeto que não significa nada, o outro não tem humanidade. Então, eu vou lá e eu mato o outro, mas na verdade eu quero matar algo que está dentro de mim e que está muito angustiante. E que aí a gente levanta as possibilidades, feminilidade, essa sensação de liberdade, de poder ser o que você quiser ser. E às vezes aquele homem pode estar trancafiado numa masculinidade, né, padrão, sei lá, né, ideal, e que ele não consegue constantemente acessar. O trans denuncia isso, né? Então, é aquela coisa assim, que o Freud fala, né? Do infamiliar, né? Ao mesmo tempo, ser aquele estranho familiar, né? O outro, ele me incomoda, não pela sua total diferença de mim, mas pela sua estranha proximidade, né? Então, eu acho que nesses casos de violência, a violência até é tão extrema, é porque eu acho que esses homens estão tentando matar algo dentro deles. Não é a transexual, a travesti, ou a mulher que está ali. Né? Ela só está representando essa angústia dele, essa feminilidade que não está podendo ser olhada, ser vista, ser acolhida por ele mesmo. Né? Eu acho que nesse ponto, assim, as questões feministas podem ajudar muito. Porque eu acho que as questões feministas que estão vindo para questionar um pouco essa masculinidade, né, essa coisa do macho alfa, do papel dos homens na sociedade, eu acho que isso pode talvez abrir uma brechinha pequenininha, talvez a gente começar a falar sobre essa violência contra as mulheres trans.
né? Porque a violência contra a mulher já é muito grande. Contra a violência, as mulheres trans, eu acho que essa violência vem com um toque ainda de requinte mais cruel, porque tem essa questão, que elas estão marginalizadas, estão vulnerabilizadas, estão nas ruas, tem ninguém por elas, muitas vezes vão se encontrar com esses homens sozinhas, e são consideradas objetos, né? Não são pessoas na sociedade. Você está trazendo uma coisa importante, né, Rick? Aí é uma dupla vulnerabilidade, não só a transexualidade, mas a questão das mulheres. E incluir isso me parece muito importante, porque aí é colocar essas mulheres dentro do grupo de mulheres. Sim, e vou fazer um outro corte aqui, porque é importante. Eu acho que tem uma outra questão aí, que são as mulheres trans negras, né? Que eu acho que aí envolve mais um ponto para a gente discutir, porque elas estão mais vulnerabilizadas ainda, mais rechaçadas fora da sociedade ainda, têm menos acesso ainda e sofrem também muito mais violências, porque as violências começam a se multiplicar. Que bom que a gente tava, que bom que a gente pôde falar disso ainda nesse episódio, porque eu acho que é muito importante que a gente também possa servir como denunciador desse tipo de coisa, né? E de não... Acho que isso traz tridimensionalidade para a coisa também, para olhar para essas pessoas. Eu fiquei lembrando aqui de uma reportagem que eu vi, eu acho que eu mandei isso para a Rô, faz um tempão, de uma manifestação de uma mulher trans que estava sendo impedida de alguma coisa no país. Eu preciso lembrar, eu vou encontrar isso, vou mandar para os nossos apoiadores do Catarse, você vai receber. Quem não é apoiador e quer ser apoiador, é só entrar lá no Catarse, catarse.me/desculpa o áudio longo. Sim, lá tem as opções, né, as modalidades de apoio, as recompensas, e uma das recompensas que todos os apoiadores recebem é a newsletter. E é lá que eu tô falando que eu vou enviar isso. Eu vou achar pra gente enviar. É uma reportagem, então, dessa mulher que, por algum motivo que me fugiu, estava sendo impedida de usar o nome social. E aí a manifestação dela foi andar sem camisa na rua. E ela já tinha a prótese, né? E aí era uma cilada, assim, né? Que ela tava propondo para as pessoas. Porque se as pessoas se incomodassem dela estar sem roupa, né? Sem camisa, sem blusa na rua, elas estavam assumindo que aquilo era um corpo feminino, porque o seio feminino não é autorizado a ser posto à mostra. Se as pessoas não se incomodassem, elas estavam ali tratando ela como um homem mesmo, mas as pessoas se incomodavam. E aí ficava aquela coisa, aquele, né, mal-estar. É uma manifestação inteligentíssima, na minha humilde opinião. Mas eu acho que isso veio por conta até dessa coisa da denúncia do desconforto e sabe, acho que você foi falando de denúncia e de como eles denunciam isso dentro da gente. Acho que essa foi uma denúncia explícita. E nós da psicanálise, eu acho que a gente não pode perder de vista, sim. Eu acho que tem uma questão social, né? Nós somos seres sociais, inclusos na cultura. Eu acho que tudo isso a gente precisa levar em consideração, inclusive para rever conceitos, para né, se rever enquanto psicanalistas, teorias, não ficar, né, presos em teorias antigas. Mas tem a questão subjetiva, que no consultório é o nosso foco, né? Então, assim, eu acho que a gente nunca pode perder de vista esses dois lados, para não correr o risco de, assim, quando a gente olha para a questão social, cultural, a gente põe tudo numa caixinha, né? Aí fica tudo transexual, tudo transgênero, tudo igual, homossexual tudo igual, heterossexual tudo igual, e basta olhar pra gente, né? Eu sempre gosto. Nunca é tudo igual. Cada um é cada um aí. Mas isso é uma grande patifaria, né? Então, assim, eu acho que sim, tem uma questão social que a gente precisa olhar, dar nomes, né? Mas, assim, na clínica, no subjetivo, cada trans, homossexual, heterossexual, vai ter sua história de vida, vai ter sua identidade se formando, sendo construída. Então, eu acho que está faltando também isso, sabe? Eu acho que tanto eles conseguirem chegar para a clínica, para a gente ouvir essa população, sabe, individualmente. Também, eu acho que tentar, essa população, ela precisava sair da marginalização, porque também a gente precisa dar voz, eles precisam se tornar experts naquilo que eles também estão falando, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também começar a puxar essa população para os nossos meios, para a academia,
né, para o nosso meio de científico, né, e tem muitas vozes por aí que estão tentando construir esses saberes a partir desses lugares, e a gente precisa começar a ouvir essa galera, né, porque o preconceito vai até aí também, tipo, não, né, você não é cis, você né, não quero te ouvir, né, e a gente precisa começar a ouvir essas vozes, tanto no consultório quanto na academia. E aí eu tenho uma notícia boa para dar. Que no lugar onde eu atendo pessoas trans, obviamente é um número infinitamente menor do que de pessoas cisgênero, mas ainda assim é um número considerável, é na universidade. Eu atuo como psicóloga clínica dentro de uma universidade, né, aqui em Uberaba, e é lá, na clínica, aqui no consultório, as pessoas nunca chegaram, mas lá elas chegam dentro do contexto universitário, não são universitários, sabe? Estão compondo o ambiente acadêmico, é isso que eu quero dizer. Isso é uma coisa muito boa. É uma coisa ótima de ouvir, assim, para mim é música para os meus ouvidos. Tá, então eu não quero fechar o assunto aqui com vocês, é bem pelo contrário, eu acho que é para a gente, né, e abrir para ouvir essas diversidades todas, né, porque sempre quando alguém me pergunta alguma questão de sexualidade, seja de homossexualidade, seja de transexualidade, enfim, eu costumo inverter a pergunta para nós, né, igual essa coisa de o homossexual tem que se assumir. Eu falo, gente, a gente não se assume. Tem essa coisa de falar, de chegar nos nossos pais e falar, então, pai, mãe, eu sou heterossexual, eu gosto de meninos. Né? A gente não tem essa conversa, por que eles precisam ter, né? Por que eles precisam se assumir, sair do armário, sei lá, como é que a gente nomeia isso? Isso tem que estar dentro deles, de bem com eles mesmos, eles precisam estar resolvidos com isso, né? Eles não tem que ter uma plaquinha escrita. Né, vou me assumir aqui para a sociedade. Eu sou gay, sou transgênero, né? Ó, gente. Então, assim, eu sempre quando alguém me pergunta algo, tipo, eu até inverter a pergunta para a gente, assim, ó, eu acho interessante as respostas, que aí as pessoas parecem que se atentam, sabe? Então, eu acho que da mesma forma que nós, heterossexuais, cisgêneros, não somos únicos, eles também não são. Porque, assim, uma forma ótima, né, da gente ir encerrando, vamos para a Caixa de Pandora ainda, mas que isso possa ficar como um sonho aí, um desejo de que isso possa acontecer, né, que essas perguntas cada vez fiquem menores, né, porque quando você se assumiu, de onde veio. Vamos para a Caixa de Pandora? O que você tem de indicações, Ri? Ai, meu Deus, eu tenho um monte. Olha, eu acho que a minha primeira indicação, porque é a minha indicação do coração, assim, que ela mexe comigo de um jeito muito íntimo, que é a Lineker. Não sei se vocês a conhecem, né? Ela é daqui pertinho de Ribeirão Preto, ela é de Araraquara. E ela é a primeira travesti, porque ela se denomina assim, a ocupar a cadeira 51, que era da Elza Soares, na Academia Cultural. Né, na Academia Brasileira de Cultura. Que coisa maravilhosa que não deve ter sido para ela ocupar a cadeira da Elza Soares. Enfim, eu queria comentar isso. Então, assim, escutem Lineker, né, ela está presente nas plataformas, a música dela me toca, assim, de um jeito muito extraordinário. A Laerte, que é cartunista, né, que infelizmente não está mais entre nós, mas eu acho que vale muito a pena ver o trabalho dela. Tem um artista plástico, que é o Fernando Lins, que ele é conhecido como Fefa. Ele é um homem trans, ele faz muita reflexão sobre afetos e desejos, através de pintura ao óleo, misturado um pouco com digitalizado ali, com a arte digital. É bem legal, assim, né? Ele explora bastante diversidade dos corpos, sexualidade. Tá no Instagram. Eu adoro o trabalho dele. A Verônica Valentino, que ela é a primeira transexual a receber o prêmio de melhor atriz no Prêmio Shell, de teatro, e a melhor atriz de musicais naquele prêmio do Bibi Ferreira. Os dois prêmios foram de 2023. Então, gosto bastante dela também. De filmes, o público vai ter que me desculpar, porque assim, desde que eu me tornei mãe, os filmes ficaram meio, né, difíceis de acompanhar. Então, estou meio atrasada nos filmes, mas eu queria indicar Garota Dinamarquesa. O seriado do Pose, que é o Vogue, acho que foi traduzido para Vogue, que é maravilhoso. Tem um documentário que chama A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, que é bem legal também.
um documentário sobre a Laerte, que é o Laertes. O filme também, um filme legal, é Tomboy, que vai retratar, né, uma menina biológica por um homem transexual. E, assim, para nós profissionais, trouxe algumas indicações também para quem quiser começar a se familiarizar com o assunto, que é os artigos da Patrícia Porchat, que ela é psicóloga. Ela é autora de um livro que chama Psicanálise e Transsexualismo, Desconstruindo Gêneros e Patologias, com a Judith Butler. Tem uma pesquisadora que ela é francesa, acho que ela é francesa. Eu vou falar aqui, mas nem sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, que ela chama ele chama Tami Ayush. Ele é psicanalista, professor titular da Universidade de Paris. Também ele tem bastante artigo bem legal sobre psicanálise e transexualidade. E a própria Judith Butler, que apesar de não ser do nosso campo, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, até para abrir nossas mentes, porque eu acho que psicanálise não é psicanálise sem outros campos. E é isso. Uau! Muito bom. Que a ideia é que aqui seja só o começo, para as pessoas lerem, estudarem, procurarem outras pessoas trans, enfim, só um start. Então, ó, tem muita coisa. Você falou da série Pose e ela ficou voltando na minha cabeça durante o episódio todo. E aí eu não tinha pensado nela e falou, nossa, eu vou encaixar ela na caixa de Pandora. Aí você falou assim, você já fez isso. Eu não assisti, gente, eu quero assistir onde tem. Ó, a temporada 1, pelo menos, tá no Star Plus. Falar das tirinhas da Laerte também, tem uma tirinha específica que a gente também vai pôr na newsletter, que é uma que eu gosto muito, que é uma que tem um espelho, e que ela quebra o espelho, assim, achei fantástico. E eu queria falar também de um episódio de um podcast da Tati Bernardi, que chama Desculpa Alguma Coisa, e ela conversa com o Guilherme Terreri, é Terreri que fala, né? Que é o que performa a Rita Von Hunt no Tempero Drag, né, nos vídeos, e não só nos vídeos, né, para além dos vídeos. E eu sou apaixonada no Guilherme Terreri e na Rita Von Hunt, eu acho que as discussões são incríveis. Mas nesse episódio em si, ele tá lá como o Guilherme, e ele fala sobre como a gente tá performando o tempo todo. Assim, um pouco do que a gente conversou aqui. E é muito legal o jeito como ele vai trazendo ali aquilo, então acho que me marcou esse episódio, sabe? Assim, achei interessante. E eu queria também falar de uma outra pessoa, que é o Paul Preciado, que tem, né, várias coisas, né, tem se tornado um nome também importante nas discussões, lembrei dele aqui também. Enfim, e você, Rô? Eu vou indicar o nosso episódio que a gente falou, já tem aí acho que uns 2 anos, deixa eu ver até o número aqui qual que é. Foi o episódio 42, que é Liberdade, Resistência e Sobrevivência, que a gente falou sobre um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui, mas acho que numa linguagem, assim, para quem aqui ouviu a gente, talvez ficou na dúvida, mas o que é letra da sigla? Mas não só. As 2 pessoas que conversaram com a gente são pessoas incríveis, que se abriram muito, contaram da própria experiência, e que foi bem emocionante o episódio, então acho que vale a pena as pessoas ouvirem. Lembrei, bom, eu já falei aqui várias vezes, mas vou reforçar a página no Instagram da Tamires, que é Minha Criança Trans. Estou encantada com ela, quero ler o livro é o mesmo nome. Ela virou uma referência, né? Ela tem uma ONG agora que trabalha, que oferece todo esse apoio para os outros pais. É uma pessoa que vale muito a pena seguir e estar lá mais por perto. Virou uma voz política, acima de tudo, atualmente. E pensei na série Bebê Rena, que está aí sendo tão falada, até a gente falou dela no episódio 100, que lá conta um caso, né, do personagem principal que se apaixona por uma transexual. Então tem toda uma questão fora da questão principal, né, dele ser perseguido e tudo mais, que eu acho que é importante também de olhar por esse vértice. Tanto o vértice da dificuldade dele de assumir que estava apaixonado por uma mulher trans, todo esse preconceito, né, que a gente estava falando, do que tem a ver comigo, que eu projeto no outro, e as dificuldades dela também, né, nesse processo, assim, de tudo que ela precisa enfrentar para também poder se assumir como uma mulher que deseja ser amada, que deseja estar com alguém legal. Então, acho que dá para ver a série também por esse vértice. Que legal. E, bom, é isso. A gente queria te agradecer muito, Ri, por estar aqui com a gente. Acho que o tempo desse episódio já mostra, assim, que esse papo ele é um papo longo e que foi muito gostoso estar aqui com você. Obrigada.
faço das palavras da Rô minhas, assim, é muito interessante, é um assunto que a gente não conversa tanto, e aí parece que quando começa a abrir as questões, vai abrindo uma questão, vai abrindo outra, vai abrindo outra, vai abrindo outra, e enfim, foi muito rico. Obrigada. Imagina, meninas, quem agradece muito sou eu. Foi muito gostoso estar aqui. Eu acho que encontros assim, porque eu sou tão grata à psicanálise e a ter tido contato com esse assunto, né, e com esse público, porque sempre me geram conversas muito ricas, que eu aprendo muito também, né, me ajuda a pensar. E é muito bom saber que tem pessoas interessadas, né, que abrem espaço. Eu acho que esse espaço do podcast que vocês têm é muito precioso, né? Eu acho que é um jeito da gente democratizar o acesso à psicanálise e a essas questões todas que vocês trazem em cada episódio. Então, como eu venho acompanhando o trabalho de vocês já há algum tempinho, eu fico muito lisonjeada de estar aqui e muito agradecida de vocês terem aberto o espaço para mim, para trazer um assunto que me é tão caro. Obrigada, Ri. Inclusive, só para a gente encerrar, também dizer que teve uma coincidência muito boa, porque esse episódio vai sair em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Que bom, né? Foi uma ótima coincidência. Sim. Eu nasci no dia 28 de junho, então eu falo que eu fico muito lisonjeada de ter nascido num dia de tanta luta, né? Porque dia 28 de junho é o dia oficial. Então, é lisonjeiro para mim. Eu tenho muito orgulho de ter nascido nessa data. E vamos fazer esse episódio chegar em muitas pessoas. Se você gostou desse episódio, compartilhe. E mandem parabéns, então, para a Riane, porque ele vai sair 2 dias antes do aniversário dela. Então, vocês podem, né, compartilhar e mandar lá nos comentários. Parabéns, Ri! Palminhas! Isso, ela tem uma página muito legal no Instagram também, se quiser deixar, Ri. Aí vocês seguem ela lá. Eu quero sim. A página do Instagram é @Ishihara Psicologia. Falei certo, né, gente? Ishihara é Ishihara. Me procura. Quem tiver também mais dúvidas, quiser conversar sobre o assunto, ou também tiver necessidade de me atingir, né, no consultório, tem meu contato lá. Pelo Instagram, vocês me encontram bem facilmente para a gente continuar a bater papo. Tá bom? Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!